Já nascemos glorificados. Maravilha. Mais um estudo aí da série Já Nascemos, né? Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, no capítulo 8, verso 30. Vamos ler a Nova Versão Internacional. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que maravilha, né? Preciosa Igreja do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, povo abençoado, povo santo, eleitos do Pai, mais que vencedores. Louvado seja Deus. Igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, nós estamos hoje aqui iniciando mais um estudo da série Já Nascemos, né? São estudos maravilhosos, porque são estudos que apontam para esse período posterior à consumação de todas as coisas. Um estudo posterior à consumação da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós já tivemos o estudo, já nascemos novas criaturas, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos mortos, já nascemos batizados em Cristo, já nascemos imortais. Hoje vamos trazer esse tema, já nascemos glorificados. Glória a Deus por isso, maravilha. Vocês acabaram de ler conosco aqui que o Senhor, aqueles a quem Ele predestinou, irmão Cristiano, o que é predestinação? Predestinação foi primeiro a eleição, que foi a escolha, né? E a predestinação foi a consequência dessa eleição. Então, primeiro o Senhor elegeu os seus, elegeu para que fossem filhos, ou seja, Ele, Deus, em sua prerrogativa, em sua soberania, elegeu os seus filhos. Ele que escolheu os seus filhos. Entende? Não são, ao contrário do que a religião explica aí fora, amado, o que não faz sentido algum, tá? Só faz sentido se você distorcer o entendimento, isolar versículos do contexto, essa coisa toda. Aí acaba, entre aspas, fazendo sentido. Tá? Mas se você levar em conta todos os contextos, você estudar tudo certinho, dentro da revelação do Evangelho, você vai ver que não faz sentido essa explicação que o sistema dá. O sistema diz que as pessoas é que se tornam filhas pelo suposto livre-arbítrio delas. Bom, o conceito de livre-arbítrio não é encontrado na Bíblia, em lugar nenhum. Tá? Nem a palavra, é interessante isso, se você pesquisar livre-arbítrio, você não encontra na Bíblia. Hoje em dia nós temos, né, a tecnologia aí, nós temos bíblias eletrônicas, bíblia na internet. Pode pesquisar aí no seu computador, no celular, você não vai encontrar, não existe a palavra livre-arbítrio. E não só a palavra não existe, como o conceito não existe. Não tem isso aí. Tá? Então o Senhor elegeu Ele, na sua soberania, na sua sabedoria infinita, em sua presciência, tudo isso. Ele escolheu os seus filhos. E a esses filhos Ele deu um pré-destino. Ou seja, Ele destinou previamente. Então, nós somos filhos de Deus porque Ele nos elegeu e deu esse destino para nós, de sermos os seus filhos. Então, eu não vou entrar muito nisso, obviamente nós temos estudos aí no canal sobre isso, tá? Eu não vou entrar muito nisso agora, que esse não é exatamente o ponto de hoje. Tá? Então, aos que predestinou, então esses filhos que Ele elegeu como filhos e deu esse predestino, Ele também chamou. Né? O chamar, a palavra no grego, é realmente, literalmente, é um chamar em voz alta, né? Como se fosse assim, ó, vem cá, fulano, chamar pelo nome. Esse chamar no grego é isso. Mas esse chamar também pode ser traduzido, ele também tem um sentido de assim, atribuir um título. Né? Então é como se fosse também, esse chamar também tem um sentido de você dar uma incumbência. Vocês entendem? Então, literalmente, esse chamar é chamar pelo nome em voz alta. O sentido literal é esse. Mas essa palavra também pode ser traduzida por uma incumbência recebida. Né? Então a pessoa recebeu um chamado. Então, aos que predestinou, Ele também chamou. Chamou pelo nome, deu a incumbência de ser filho, né? De ser sal da terra, de ser luz do mundo. É isso que o Senhor nos concedeu. Esse é o nosso chamado. Então, a esses que Ele predestinou, Ele chamou. E esses que foram chamados, Ele justificou.
A palavra diz que o Senhor tornou justos os seus filhos pela sua ressurreição. Então veja, aqueles irmãos, observe bem isso, que nasceram antes da cruz, que não é o nosso caso, nós nascemos séculos depois da cruz, tá? Eu estou falando dos irmãos da época bíblica, que nasceram antes da cruz, tá bom? Esses irmãos foram justificados, porque eles estavam antes da cruz como pecadores, estavam em condenação, estavam em condição de morte, aquela coisa toda que já estudamos muitas vezes aqui. Então, aqueles irmãos foram justificados. O que é ser justificado? É você ser inocentado. Então, aqueles irmãos estavam debaixo do pecado, portanto, em condenação, e foram inocentados pela ressurreição do Senhor. E nós, irmão cristiano, que já nascemos depois de toda a obra consumada, nós já nascemos justos. Percebe? Então, quem nasceu antes da cruz, passou pela justificação. Nós não passamos pela justificação, porque nós nunca estivemos debaixo do pecado. Entende? No sentido de termos nascido antes da cruz. Nenhum de nós nasceu antes da cruz, amado. Nenhum de nós tem mais de 2000 anos. Vocês entendem? Nós nascemos depois da obra, depois da graça. Então você, eu, nós, já nascemos com a graça totalmente estabelecida. E veja, além da justificação, então, que ele concedeu pela ressurreição, também glorificou. Olha que coisa tremenda. Irmão cristiano, o que é a glorificação? Amados, a glorificação foi o último ato da salvação. Nós temos um estudo, eu já vou deixar na descrição do vídeo, para quem está pela gravação, tá? Você que está assistindo a partir de terça-feira na gravação no YouTube, você vai encontrar na descrição do vídeo o link desse estudo e de algum outro eventual estudo que a gente venha sugerir, tá? Mas esse nós já vamos deixar aí. Os 3 atos da salvação, tá? O terceiro ato foi justamente a glorificação, na vinda de Jesus no ano 70. Veja bem, irmão Cristiano, o que é isso? Eu estou novo na graça, eu nunca ouvi falar da vinda de Jesus, do ano 70, eu não entendo muito bem isso. Amados, o nosso ministério defende a visão da escatologia consumada. O que significa isso? Veja bem, a maioria na religião defende a visão da escatologia ainda no futuro. Uns defendem que parte da escatologia já se cumpriu e que uma outra boa parte vai se cumprir no futuro, e outros defendem que a escatologia bíblica plenamente vai se cumprir no futuro, tá? Só que nós temos motivos claríssimos, grandiosos, muito coerentes, de entendermos biblicamente. Veja, não é uma inferência nossa, vocês entenderam assim por conta própria. Não. Baseado na Bíblia, nós entendemos que a volta de Jesus já se cumpriu. Porque toda a promessa da volta de Jesus, né, quando Jesus falou da sua volta, ele deixou muito claro que seria ainda naquela geração deles. Mais uma vez, isso parece loucura, amado. Olha só, você que está chegando novo na graça agora, eu sei que isso parece loucura. Esse cara é louco. Amado, olha só, eu não sou louco, não. Eu quero lhe convidar a você estudar isso. Antes de você taxar, que loucura, que heresia, esse cara é doido e tal. Antes de você tirar essas conclusões, estude. Veja, na semana passada nós falamos sobre maturidade. Essa atitude de você estudar, em vez de taxar, de julgar, de condenar, essa é uma atitude madura. Tá? Então você que está chegando agora na graça, em vez de, que loucura, eu não vou mais ouvir nada da graça, que esse cara é doido, está dizendo que Jesus já voltou. Antes disso, estude. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link da nossa playlist de escatologia consumada. Nós já temos mais de 20 vídeos e teremos outros estudos pela frente, tá? Mas já temos mais de 20 estudos. Vai acompanhando devagarzinho, assiste aí um por dia, vai crescendo em graça conosco, em conhecimento, que você vai compreender biblicamente que Jesus já voltou, a volta já se consumou. Parece loucura, mas se você estudar dentro da Bíblia, você acompanhar os nossos estudos com a Bíblia na mão, criteriosamente, você vai perceber que não tem loucura nenhuma nisso. Então, voltando aqui ao raciocínio, houve os 3 atos da salvação. Como eu disse, vai ter um estudo sobre isso aí. A manifestação de Jesus, como ser humano, né, nascido de Maria, nasceu para cumprir a lei, etc. O primeiro ato. O segundo ato foi a sua morte e a sua ressurreição. Tá? Esses 2 acontecimentos nós reputamos como apenas um ato.
tá? Porque a morte e a ressurreição de Jesus estão intimamente ligados, né? Inclusive em termos de tempo, né? Então, um ato só, morte e ressurreição. E a sua vinda, no ano 70, onde ele trouxe juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, tá? E tudo ocorreu, a ressurreição aconteceu. Cristiano, que loucura! Calma que você vai entender isso. Vamos falar nesse estudo aqui hoje, calma lá. Não tem nada de loucura nisso. Ressurreição, né, a vinda de Jesus, etc. Tudo concernente à vinda de Cristo já ocorreu. Em nossos estudos de escatologia consumada já tem tudo isso explicado e hoje vamos falar mais um pouco disso. Então, a glorificação foi o último ato da salvação. Foi a retirada do povo de Deus da condição de morte. Você já vai entender o que isso significa. Mas, irmão Cristiano, tudo bem, a glorificação foi o último ato. Mas aqui o Paulo está falando já como se ele tivesse feito. E eles estavam antes do ano 70. Né? Ou seja, quando essa carta for escrita, e todas as demais cartas, né, do chamado Novo Testamento, quando elas foram escritas, obviamente o ano 70 não tinha acontecido ainda. Eles estavam, portanto, antes da segunda vinda de Jesus. Mas Paulo falou que eles já haviam sido glorificados. Sim, amados, ele falou por quê? Porque a salvação para eles, eles já tinham consciência que a salvação já estava garantida, porém ela ainda precisava se manifestar. Então, existe esse conceito, que também vamos ler aqui hoje, da salvação em esperança. Ou seja, eles já haviam sido salvos no sentido espiritual, né, porque o Espírito já havia ressuscitado, né? Nós já explicamos isso aqui também. O Espírito estava antes da cruz. Os espíritos dos eleitos estavam antes da cruz em condição de morte, estavam mortos, ou seja, inoperantes. E a partir da ressurreição de Jesus, houve a primeira ressurreição que foi espiritual. Então os espíritos ressuscitaram, tá? Então, nesse sentido, eles já haviam sido glorificados, se a gente for pensar assim, né? No sentido espiritual, mesmo porque o Espírito Santo já tinha vindo para habitar na igreja, eles estavam vivendo já aquele momento, né? Onde a descida do Espírito Santo estava acontecendo, aquela promessa estava em processo de cumprimento, né? Então, à medida que eles ouviam o Evangelho, o Espírito Santo descia, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Então, de certo modo, eu posso dizer que a glorificação, neste sentido, já havia ocorrido. Porém, na verdade, o Paulo está falando da glorificação que aconteceria no terceiro ato da salvação. Só que ele está falando aqui em esperança. Assim como ele dizia, olha, somos salvos, só que essa salvação é em esperança. Ou seja, eles já tinham convicção da salvação, porém faltava acontecer o último ato, que era justamente a libertação da morte eterna. A morte que seria eterna, né? E que deixou de ser para os filhos de Deus. Tá bom? Então a glorificação foi esse último ato. Na vinda de Cristo, quando houve a ressurreição, os filhos de Deus foram arrebatados da morte, né? E aqueles que estavam vivos na ocasião da vinda de Cristo, no ano 70, foram transformados. Você também já vai entender esse conceito de transformação. Então, essa libertação da morte eterna, libertação definitiva, foi a transformação, né? E foi a glorificação. Então, os filhos do Senhor foram glorificados na vinda de Cristo, né? E toda a obra, então, foi consumada. Tá? Então, vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando da transformação, e a gente vai entender um pouco desse conceito. Vamos ler aqui primeiro, aliás, vamos ler bastante esse capítulo hoje aqui, 1 de Coríntios 15, do 51 ao 54, também na Nova Versão Internacional. 51. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, tremendo isso, né? 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha só, ainda estava por se cumprir na época da igreja ali, primitiva, hein?
a morte foi destruída pela vitória. Olha que tremendo. Amado, vamos lá, vamos raciocinar. O que o sistema religioso diz disso aqui? Essa interpretação futurista que não faz sentido nenhum. O que eles costumam dizer? Que essa transformação é o seguinte, é este corpo de pó adâmico atual ser literalmente e misticamente ou magicamente transformado para um corpo de glória. Então, na visão deles, é este mesmo corpo que iria para o paraíso, porém transformado. Tá? E eles dizem o seguinte, que aqueles então que morreram e que foram sepultados na terra, né, ou que morreram no mar, ou que, né, enfim, não existem pessoas mortas apenas nos cemitérios, né? Muitas pessoas morreram no mar, muitas pessoas, né, enfim. Então, só que eles dizem que essas pessoas vão sair desses locais, né? As que estavam no mar vão sair do mar, as que estão enterradas no cemitério vão... Eu acho que as pessoas, né, vou até fazer uma brincadeira aqui, eu acho que as pessoas assistiram muito filme de zumbi, né? Do Jorge Romero e de outros aí, porque a pessoa tem esse pensamento como se fossem zumbis saindo da tumba. Amado, veja bem, não é isso que a palavra fala, tá? Eu já vou entrar nisso, vamos lá. Só que eles pensam isso. Então, a transformação para eles é este corpo, esse mesmo corpo, se transformar em um corpo de glória, e aqueles que estão, então, sepultados, no futuro vão sair das tumbas fisicamente, para serem arrebatados, a visão deles é essa, retirados da terra fisicamente. Isso não faz sentido nenhum. Você já vai ver isso aqui com a gente, tá? Você já vai entender muito bem o que é transformação. Então a transformação, veja, não é este mesmo corpo aqui virar um outro corpo. No sentido mágico, místico, né? Esse corpo então passa... Não é isso. O raciocínio era esse, mas quando você estuda a escatologia consumada, você vê que não é isso que a palavra fala. A transformação, vamos lá. A transformação, antes de tudo, ela tinha um conceito de mudança de paradigma. Tá? Vamos lá. A transformação, nós vemos dois conceitos da transformação, dois aspectos, melhor dizendo. Tá? O aspecto da mudança de paradigma, ou seja, passar da morte para a vida. Percebe? Essa é a transformação. Esse é o primeiro aspecto. Tá? Já vamos falar do segundo. Primeiro vamos falar do primeiro aspecto. O primeiro aspecto é essa passagem da condição de morte para a condição de vida. Ou seja, aqueles que estavam mortos antes da vinda de Jesus, como eu disse, aconteceu no ano 70. Quando Jesus voltou, os irmãos que estavam mortos ressuscitaram. Só que, veja, existe uma infantilidade quando nós falamos disso, porque as pessoas logo veem com essa história, mas então se ressuscitou, cadê as pessoas ressuscitadas? Né? Recentemente, nós recebemos um comentário, a pessoa debochando, no comentário a pessoa ria, botava esse famoso kkkk, né? Ah, cadê então seus familiares que morreram? Eles voltaram, estão morando com você? Kkkk. Você vê que é um pensamento muito infantil, né? Muito, muito infantil. A ressurreição não é isso. Não é este corpo, esse mesmo corpo de pó, sair da tumba glorificado. Não é isso. Tá? Já vou falar disso. O primeiro aspecto da ressurreição, então, é a passagem da condição de morte para a condição de vida. Como você leu comigo aqui no versículo 54. A morte foi destruída pela vitória. Isso aconteceria no ano 70, e aconteceu, mas para eles aqui nessa época aconteceria ainda, né? Que a morte seria vencida definitivamente. A morte foi vencida por Jesus na sua ressurreição, mas ela foi vencida só em relação a ele mesmo, Jesus. Só que faltava a morte ser vencida naquela época para todos os filhos de Deus. Isso aconteceria no terceiro ato da salvação, justamente na glorificação, na transformação. Então veja, irmão Cristiano, o que é condição de morte, condição de vida eterna? Condição de morte era o seguinte, aqueles irmãos, como eu disse agora há pouco, que nasceram antes da cruz, e que viveram a transição de antes para depois da cruz, e que passaram por aquele período que nós chamamos de período de transição, da ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70, aqueles irmãos estavam à mercê da morte. Ou seja, se aqueles irmãos morressem,
biologicamente, né, na carne, a alma também morria e ficava presa na sepultura. O espírito voltava para Deus. Nós já vimos isso, estudamos várias vezes isso aqui, tá? Esse é o conceito bíblico. Mesmo antes da cruz, observe bem, debaixo da lei, aquela coisa toda. Quando alguém morria, o seu espírito, mesmo antes da cruz, porque nós lemos isso em Eclesiastes, o espírito já voltava para Deus. Mesmo antes da cruz. Agora, a alma ficava retida na morte. Por quê? Porque a alma, ela é a vida. Já estudamos isso aqui. Alma é sinônimo de vida. E a alma, portanto, estava atrelada ao corpo mortal. Porque a alma era como ela é até hoje, a vida desse corpo de carne. Percebe? Só que como eles estavam submetidos à morte, então a morte não era apenas biológica, era pior, era a morte da alma. Porque a morte biológica do pó da terra, desse corpo atual que temos hoje, ela já é esperada. Inclusive, ela tem que acontecer. Você vai ver isso na Bíblia comigo já já. Ela tem que acontecer. Só que o que não era esperado era a morte da alma. Não deveria acontecer essa morte para os filhos de Deus. Mas ela acontecia por causa do pecado na época. E essa condição de morte, então, inclusive, ela transcendeu a cruz. Porque os irmãos, na cruz e na ressurreição de Jesus, eles ressuscitaram espiritualmente. Né? O espírito que estava antes em condição de inoperância, ele não operava, ele passou a ser operante, passou a ter o Espírito Santo dentro dele. Então houve essa primeira ressurreição que foi espiritual, mas eles precisavam ainda esperar o terceiro ato da salvação, que foi justamente na vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos. A ressurreição das almas, não do pó da terra. A ressurreição das almas. No ano 70, o que saiu da morte foram as almas. Vocês percebem? Não é essa coisa, essa visão de as pessoas vão sair da tumba glorificadas, a tumba vai se abrir, as pessoas vão sair glorificadas. Não é isso. Não há nenhuma promessa disso na Bíblia. Percebe? O que aconteceu foi o seguinte, quando Jesus voltou no ano 70, as almas foram arrebatadas da morte, já habitando num corpo glorificado. Então aqueles irmãos estavam até o ano 70 nessa condição de morte. Ou seja, eles estavam à mercê da morte. Por isso que eles ansiavam muito pela vinda de Jesus. Porque eles sabiam que a partir da vinda de Jesus a morte ia acabar para os filhos de Deus. Ou seja, nenhum filho de Deus mais veria a morte da alma, ou experimentaria essa morte, que certamente deveria ser algo terrível. Porque o pó voltava para o pó, esse é o lugar dele, porém a alma também ia para o Hades, chamado Hades, né? O lugar dos mortos, conhecido como lugar dos mortos. Né? Nós chamamos também de não existência, porque a alma, a vida deixava de existir nesse mundo. Então a alma dos filhos de Deus, as almas, né, ficavam presas nessa condição. Até o ano 70 essa condição perdurou. Então, na vinda de Jesus, houve a consumação de todas as coisas, houve então a glorificação. Aqueles irmãos que estavam em condição de morte, estavam com as suas almas presas à morte, ressuscitaram já em corpos de glória, e aqueles que estavam vivos na vinda de Jesus foram transformados. Em que sentido, irmão Cristiano? O pó deles virou algo glorificado? Não. Eles foram transformados da condição de morte para a condição de vida. Vamos imaginar que o ano 70 foi hoje. Nós estamos vivos aqui. Então a volta de Jesus aconteceu, né? A parousa de Jesus aconteceu, né? O juízo sobre Israel, a queda, a destruição do templo de Jerusalém aconteceu e veio o juízo, aquela coisa toda. Nós estamos vivos e seguimos vivos. Nós fomos transformados. Mas, irmão Cristiano, eu não vejo a transformação nesse pó. Claro que você não vê, amado. Não é esse pó que vai se transformar em outra coisa, no sentido de que ele mesmo vai entrar no reino. Não, 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 não. A Bíblia nunca prometeu isso. A glorificação, primeiro, como eu falei, são dois aspectos. O primeiro aspecto é essa mudança de paradigma. Antes, condição de morte. Todos os filhos de Deus estavam condicionados a morrerem no pó, que é o corpo de pó, e também na alma. No ano 70 isso acabou. Ou seja, eles foram transformados para a condição de vida eterna. Ou seja, quando o pó voltava para o pó, a alma seguia viva. Vocês percebem?
As pessoas não entendem também quando nós falamos hoje. Mas, irmão Cristiano, você fala que a morte acabou, mas as pessoas seguem morrendo. Sim, amado. A morte biológica, repito, a morte do pó da terra, ela é esperada. Ela tem que acontecer e você vai ver isso comigo já já. O que não acontece mais é a morte da alma. A alma permanece viva. Essa é a promessa. Já estudamos isso, tá? Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo 3 estudos sobre a eternidade das nossas almas. Tá? Ao contrário do que alguns dizem absurdamente, infelizmente, né, muitos têm dito isso aí, absurdamente, dizendo que a alma dos filhos de Deus morrem, as almas morrem, né? Isso, amado, é um absurdo. Nós temos 3 estudos sobre a eternidade das nossas almas. Vou deixar os 3 na descrição do vídeo, na gravação. Tá? Então veja, hoje em dia o que acontece? Não existe mais morte, porque a morte, biblicamente, é a morte da alma, não do pó. Entende? O pó volta para o pó. Isso aqui é pó, gente. O nosso corpo é pó, pó da terra. O lugar dele é no pó da terra. Agora, o lugar das nossas almas não é o pó da terra, ou não é o Hades. Não é a não existência. O lugar das nossas almas é vida. Só que antes do ano 70, eles estavam ainda em condição de morte. Ainda estavam à mercê da morte. Então veja, vamos lá. No ano 70, quem estava morto biologicamente e também a sua alma presa no Hades, ressuscitou já no reino de Deus com um corpo glorificado. Percebe? Então foi glorificado. Quem estava vivo no ano 70 e seguiu vivo, também foi glorificado e também foi transformado, porém só experimentaria o corpo de glória com a sua morte biológica. Então veja, nós já nascemos glorificados, por quê? Porque já nascemos depois da vinda de Jesus. Quando eu nasci, você, todos nós, já nascemos em condição de vida eterna. Ou seja, esse corpo aqui, ele vai voltar para o pó? Ele vai, porque ele envelhece, ele se deteriora. Isso faz parte dessa vida biológica. Porém, a alma não é tocada na morte. Nossa alma seguirá viva, será restaurada, como já estudamos, e seguirá viva, receberá um corpo de glória. Assim que esse pó voltar para o pó, imediatamente, instantaneamente, receberemos no paraíso o nosso corpo de glória. Por quê? Porque nós já o temos. Nós já temos o corpo de glória. Ele está no nosso espírito. Nós não somos completos, amados? A palavra não diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos? Temos todas as bênçãos, o corpo glorificado é uma delas. E como nós vivemos já depois da consumação de todas as coisas, então já temos essa bênção, o corpo de glória está aqui dentro. Mas ele só vai se manifestar quando esse corpo biológico voltar para o pó. Nós seguiremos vivos, você entende? O Filho de Deus, amados, quando ele morre biologicamente nessa carne, ele na verdade não morre. É a carne que volta para o lugar dela, que é o pó, mas nós seguiremos vivos. Por quê? Porque não estamos mais em condição de morte. A condição de morte acabou no ano 70, na vinda de Cristo e na ressurreição. Vocês entenderam bem o que é a condição de morte? Então veja, a transformação, primeiro ela teve esse aspecto de mudança de paradigma de morte para a vida, mas claro, ela também tem um aspecto físico. Eu já vou falar disso. Tá? Então veja, a condição de morte permaneceu até a vinda de Cristo. Durante a igreja chamada primitiva, né, ou seja, os primeiros irmãos que formavam a igreja de Cristo, logo depois da ressurreição do Senhor, eles ainda estavam à mercê da morte, porque a morte era, naquela época, o último inimigo a ser destruído. Esse versículo é um clássico, né, dos estudos de escatologia consumada. Vamos lê-lo mais uma vez. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser, percebeu que nesse período aqui da carta, a morte ainda não tinha sido vencida, não para os filhos de Deus. Ela já tinha sido vencida em relação ao próprio Cristo que havia ressuscitado. Então Jesus já tinha vencido a morte, mas eles estavam num período transitório do antigo pacto para o estabelecimento do novo. O novo pacto já havia sido inaugurado na cruz, porém eles estavam num período de transição.
esse período terminou e a graça foi plenamente estabelecida no ano 70. A graça foi inaugurada na cruz, mas ela foi estabelecida plenamente no ano 70 com o fim desse período transitório. Durante, então, esse período da igreja primitiva, os irmãos estavam à mercê da morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Veja, a morte já foi aniquilada, mas na época deles aqui ainda não havia sido. Vocês estão percebendo? Para nós ela já foi. Então, nós já nascemos em glória, percebe? Eu posso dizer, quando você nasceu, você já nasceu glorificado. Tremendo isso, né? Porque você nasceu depois da glorificação consumada. A glorificação foi consumada no ano 70. Entende? Então você já nasceu glorificado. O que é ser glorificado? É estar em condição de vida eterna. Vou repetir. Estar, ou no caso ser glorificado, é estar em condição de vida eterna. É o nosso caso. Você, eu, nós, filhos de Deus, que fomos eleitos como filhos, predestinados para isso, chamados, já nascemos justos, porque nascemos com a obra consumada, e glorificados. Já nascemos nesta condição. Meu irmão, é só você raciocinar. Se você nasceu depois da obra consumada, então você já nasceu com tudo pronto. Vocês estão entendendo o raciocínio? Você não pode imaginar que você ainda será glorificado. Não, a obra está consumada. Então você já nasceu glorificado. Nós já nascemos glorificados. Ou seja, já nascemos em condição de vida eterna. Mas, irmão Cristiano, se esse último inimigo já foi aniquilado, foi lá no ano 70, por que nós não vemos ainda a glorificação deste corpo? Como eu disse, o corpo glorificado está em nosso espírito. Ele já é uma realidade. Mas existe uma condição para ele se manifestar. Tá? E aí entra essa questão do segundo aspecto da glorificação, né? Da transformação, no caso. Né? O segundo aspecto da transformação é o aspecto físico. É esse fato de termos no futuro para nós, no paraíso, um corpo de glória. Veja, já o temos no espírito. Quando eu digo no futuro, é em relação à manifestação dele. Mas ele já nos pertence, já temos o corpo de glória em nosso espírito. Mas ele vai se manifestar no paraíso. Essa é uma das condições, né, para nós vivermos o corpo de glória no paraíso. O corpo de glória, amado, veja bem, ele não foi feito para essa terra aqui. Não existe a condição, biblicamente, de você viver com um corpo de glória aqui, nessa terra. Não existe isso na Bíblia. A promessa é você viver no paraíso, no terceiro céu, com o corpo de glória. Tá? Existe uma condição. Apesar de nós já o termos, existe uma condição para nós vivermos nele. Já vamos ler isso aí. Então veja aqui a promessa, Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Olha só, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes, olha só, ao seu corpo glorioso. Pegou? Para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a promessa. Os filhos de Deus terão corpos glorificados, assim como é o corpo de Jesus Cristo ressuscitado. A palavra diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Tá? Então Jesus tem uma imagem, obviamente. É um corpo, só que de glória. E nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então, esse corpo atual será transformado em um novo corpo, mas veja, não é este mesmo corpo. Você já vai ver isso aqui na Bíblia. Calma, tenha paciência que a gente vai chegar lá. Com paciência a gente chega lá, né? Porque se você ler esse versículo aqui, e você isola esse versículo de todo o contexto do raciocínio, aí você pensa que realmente é esse corpo, assim como o sistema interpreta hoje, né? É esse mesmo corpo que vai virar um corpo glorificado. Na visão do sistema, é esse mesmo corpo. Porque você lê esse versículo aqui, ele transformará os nossos corpos humilhados, tá vendo? Então você pensa, poxa, realmente esse corpo vai virar um corpo de glória. Esse mesmo corpo. Não, não é esse mesmo corpo. Você vai entender isso aí, tá? Então, a transformação física não era e não é este corpo de pó adâmico se transformar magicamente em um corpo de glória. Não é essa a promessa. A transformação no aspecto físico, como eu falei, são dois aspectos. Tem um aspecto da mudança de paradigma, né? Então eles foram transformados da condição de morte para a condição de vida.
e também o aspecto físico. Então, a transformação no aspecto físico, ela foi e é este corpo atual de pó dar lugar a um novo corpo. Essa é a promessa. Percebeu, né? Então, eu vou repetir. A transformação não é esse mesmo corpo virar um corpo de glória. A palavra não promete isso. A transformação, primeiro, foi a mudança de paradigma. Estou repetindo bastante para fixar bem. Primeira transformação foi a mudança de paradigma. Condição de morte para condição de vida. Transformação foi isso. Primeiro passo, vamos dizer assim, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é físico. É esse corpo aqui dar lugar a outro. Esse corpo, o lugar dele é o pó. Ele não vai ser transformado neste sentido, de ele mesmo se glorificar. Não é isso. Ele vai dar lugar a um novo. Vamos lá, vamos entender isso aí? O apóstolo Paulo, para explicar isso, ele usa o conceito ou a metáfora da semente. 1 de Coríntios 15, mais uma vez 15, né? Agora os versículos 35 ao 37. Vamos lá. 35 e 36. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia... Olha só, gente, vamos lá, presta bem atenção aqui no 36. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Pegou aí ou não? O que eu falei para vocês e venho falando há tanto tempo aqui? Que este corpo aqui de pó adâmico, ele tem que morrer. Biologicamente falando. Veja, a alma não morre mais. Porque o principal aspecto da morte na Bíblia é a morte da alma. A morte da alma do Filho de Deus acabou. A vida, a alma é vida. E a promessa é de quê? Vamos lá, lembra aí, qual é a promessa? Vida eterna. Não é o que Jesus prometeu? A vida eterna. Se a alma é vida, a alma é eterna. Como eu falei, já estudamos isso aí, vou deixar 3 estudos na descrição do vídeo para você entender isso. O principal aspecto da morte na Bíblia é a morte da alma. Esta perdurou até o ano 70. Na vinda de Cristo, esse aspecto principal da morte acabou. O que ocorre é a morte biológica, porque, você acabou de ler comigo, tem que morrer. Vamos ler de novo o 35 e o 36? Olha só, de novo. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Na visão de Paulo, nessa metáfora, o nosso corpo de pó, ele é uma semente para o novo corpo. Está percebendo? Ou seja, para você viver no corpo glorificado, este corpo aqui tem que ser plantado, entre aspas. Claro que isso é uma referência ao sepultamento, né? Você percebe? É uma referência à morte desse corpo aqui. Então veja, na metáfora, este corpo de pó atual, ele é uma semente. E a partir dessa semente, ela morre, você acabou de ler. O que semeia não nasce a não ser que morra. Amado, vamos lá. Se você planta uma semente, para existir então um novo corpo, né, que seria, por exemplo, uma árvore que nasce de um caroço. Você planta um caroço, uma semente de manga, por exemplo. Para que a árvore nasça, a semente tem que morrer e ser plantada. Percebeu a metáfora de Paulo? Estão entendendo? Gente, estou indo bem devagar para você entender isso aí. O nosso corpo atual de pó, ele não vai ser glorificado ele mesmo. Não, ele vai dar lugar a um novo. Então, na visão de Paulo, metaforicamente, este corpo de pó é como uma semente. A semente é plantada para dar lugar a um novo ser. Você está percebendo? Porque a árvore que nasce da semente, ela não é a semente. A semente é a semente, a árvore é a árvore. Está percebendo? Então, o que Paulo falou? O que semeia não nasce, a não ser que morra. Ou seja, tem que haver a morte da semente para que
a decorrência daquela semente, como eu disse, seja uma planta, seja uma árvore, o que quer que seja, para que essa árvore saia da semente e seja esse novo ser, esse novo corpo, a semente tem que morrer. Percebeu? Por isso que eu sempre disse aqui, o corpo de pó tem que voltar para o pó, porque ele é semente para o novo corpo. 37. Quando você semeia, olha só, gente, presta bem atenção, estou indo bem devagar. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Está percebendo que não é o mesmo corpo que é transformado num corpo de glória? Não. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Gente, vocês perceberam bem? Então o que Paulo disse? Olha, para que, nessa metáfora aqui, um novo corpo surja, primeiro o corpo atual, que é a semente, tem que morrer. Como acontece com qualquer semente. Você planta semente, a semente morre e ela dá lugar, então, a um novo ser. Você percebeu? E o que nós acabamos de ler aqui agora? O que você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Então, o corpo de pó, esse corpo nosso aqui, ele não é o corpo que vai ser o corpo glorificado e transformado. A transformação não é isso. A transformação é que este corpo é uma semente e a partir dele virá um novo corpo. Porque, gente, observem bem a metáfora. Imagina só, esse corpo de pó, ele é um invólucro, né? Ele é uma vestimenta, vamos dizer assim. O que há então dentro dele? É o nosso espírito. Então, na metáfora, o que acontece? A semente, ela é como esse corpo de pó nosso, né? Essa carne, que ela vai morrer, ela vai para o pó, e ela vai se abrir, e de dentro dela, pegou a metáfora? De dentro dela vai sair o novo corpo. Eu pergunto, onde está o nosso novo corpo? Que eu acabei de falar. Onde ele está? No nosso espírito. Ele está dentro desse aqui. Percebeu? Nós já temos a glorificação. O corpo já está aqui. Mas para ele se manifestar, como ele não é feito para essa vida aqui, para ele se manifestar, esse corpo aqui tem que morrer. Está claro ou não está, meu irmão? Pelo amor de Deus. Este corpo atual é uma semente. Ele vai para o pó, né? Vai para a terra, metaforicamente, e vai de fato, né? Para a terra. Ele morre como uma semente, ele se abre e de dentro dele sai o quê? O corpo de glória. Mas é um outro corpo. Você viu que nós lemos aqui agora? O corpo que semeia não é o que virá a ser. Gente, está muito claro que Paulo está falando de dois corpos. Você vê que essa interpretação do sistema religioso futurista, ela é absurda, gente. Sabe, essa ideia de que no futuro vai acontecer a glorificação, que Jesus, na visão deles, ainda vai voltar, né? E é esse corpo aqui que será transformado. Então, aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, esse corpo misticamente, magicamente vai virar. Não. Esse corpo é uma semente, ele tem que morrer para dar lugar a um novo. Esse é o conceito bíblico. Seguindo a leitura, 1 Coríntios 15, 42 a 44 agora. Olha só. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Percebeu que são dois corpos distintos? Um é perecível e o que virá a partir dele é imperecível. Porque é espiritual, é um corpo glorificado. Nós já o temos, mas só vamos poder usufruir desse corpo no paraíso. Aqui ele não é feito para essa terra aqui. Então, quando esse pó, que é a semente, voltar para o pó, vai dar lugar a um corpo glorificado. Perceberam, né? 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Um é de desonra, o outro é de glória. Não é o mesmo. Você já leu comigo que não é o mesmo. Você não pode isolar o raciocínio do contexto, irmão. Vocês acabaram de ler no contexto que é um outro corpo. E você já vai ver isso mais ainda. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder.
O Paulo está fazendo um paralelo dos dois corpos. 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Olha só o final do versículo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pegou que são dois corpos? Um é o natural, que é a semente. O outro é o espiritual. Para o espiritual se manifestar, a semente tem que morrer. Você acabou de ler comigo. Então não existe essa transformação futura que o pessoal diz, que este corpo vai virar ele mesmo ser glorificado. Não! É um novo corpo. Um é o natural, é esse aqui atual, é de pó, ele é natural, é da terra. O outro é espiritual, ele está aqui dentro. Então quando essa semente morrer, ela vai se abrir, isso metaforicamente, tá? E lá de dentro dela, ou seja, do espírito, vai surgir o corpo de glória. E a nossa alma habitará esse corpo. Gente, olha, está muito claro. Se a partir de hoje você seguir acreditando que esse corpo no futuro vai se transformar ele mesmo, não, ele tem que ir para o pó. Então, essa morte biológica ela vai acontecer sempre. A Bíblia nunca prometeu que essa morte biológica deixaria de acontecer. O que a palavra promete é que a morte da alma, que é a vida de fato do Filho de Deus, essa sim não veria mais a morte, como já acontece. Então, amado, quando o nosso pó, esse nosso pó que é atual, voltar para o pó, nós seguiremos vivos. Porque esse nosso corpo aqui será semente do corpo glorificado que nós já temos. Diferentemente dos irmãos que viveram ali a transição, né? Eles não, eles só receberam o corpo glorificado no ano 70, porque eles estavam num período de transição. Eles estavam ainda à mercê da morte. Nós não acabamos de ler agora há pouco? O último inimigo que há de ser aniquilado. Para eles, naquela época, haveria ainda de ser aniquilado era a morte. No ano 70, a morte foi aniquilada. Que morte? Morte da alma. A alma deixou de estar atrelada à morte. A morte agora pertence apenas ao pó. Como nós vimos, é necessário que essa semente volte para o pó, para que o corpo de glória se manifeste. Então, veja bem, esse pensamento que muitos têm, né, quando a gente fala da vinda de Jesus, já aconteceu, a pessoa vem, poxa, mas se já aconteceu, cadê os ressuscitados? Gente, você acha que você vai ver alguém ressuscitado com corpo de glória nessa terra? Está brincando. O corpo de glória não foi feito para isso aqui. O corpo de glória foi feito para o paraíso. É uma infantilidade. Cadê então os ressuscitados? Estão no paraíso. Ora, se Jesus já voltou, então já fui transformado? Já foi transformado. Aliás, nós não fomos transformados, vamos dizer assim, né? Nós já nascemos em condição de vida eterna. Quem foi transformado, a rigor, quem foi transformado foram aqueles irmãos, né? Os que foram transformados foram aqueles irmãos que estavam em condição de morte e passaram para a condição de vida eterna. Eles foram transformados de fato. Porque eles estavam à mercê da morte e no ano 70 deixaram de estar. Então os que estavam mortos ressuscitaram no ano 70, os que estavam vivos foram transformados da condição de morte para a condição de vida. Como eu disse, a transformação ela teve dois aspectos. Primeiro foi a mudança de paradigma, da morte para a vida. Então quem estava vivo no ano 70 foi transformado. Mas não é essa transformação mística, mágica. Não foi o corpo deles que se transformou no corpo de glória. Não. Foi a transformação de morte para a vida. Eles estavam em condição de morte e deixaram de estar. Passaram a estar em condição de vida. E aí, quando a semente deles foi para o pó, aí eles receberam o corpo de glória. Quem já estava no pó, na vinda de Jesus, ressuscitou já num corpo glorificado. Eles foram os primeiros, percebem? Quem estava vivo não, seguiu vivo e a seu tempo morreu biologicamente, mas seguiu vivo no paraíso. É o que acontece conosco hoje. Nós já nascemos glorificados, nós não fomos transformados, já nascemos em condição de glória de vida eterna. Porém, para que você viva essa glória, só no paraíso.
Por isso que mesmo nós, já estando em condição de vida eterna, nós ainda não vemos esse corpo glorificado. Porque ele está dentro do Espírito. Ele só se manifesta quando esta semente volta para o pó. Bom, eu acho que está muito claro, né? Então, a visão que os abençoados irmãos tinham naquela época, amados, não era essa visão de que este corpo aqui viraria ele mesmo um corpo de glória. Não. A visão sempre foi essa. Há o corpo natural e o corpo espiritual. São dois corpos. Veja só, a visão deles sempre foi de serem libertos desse corpo. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, aqui Paulo falando, obviamente se referindo à carne, tá? Essa miserabilidade é na carne, não no espírito, tá, gente? Quando Paulo faz esse desabafo aqui, na verdade está falando da carne. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Está falando do corpo da carne, o corpo do pó. Porque aqui nessa época, ele, Paulo, assim como os demais irmãos, estavam sujeitos à morte da alma. Ele sabia que se ele morresse naquele período, a alma dele enfrentaria a morte. Ressuscitaria em 70? Claro que sim, mas experimentaria a morte. Quem me libertará desse corpo? Claro que no contexto, Paulo está falando aqui das obras más, né? Ele fala do pecado, né? Que estava na carne. O que é o pecado? É o desejo pelo mal, de praticar o mal. A carne tem isso até hoje. E Paulo está falando disso. Então ele diz, quem me libertará desse corpo? Ele queria ser liberto desse corpo. Romanos 8, 23 e 24. 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, olha só, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amado, o que é redenção? Redenção é libertação. Entende? Redenção é ser redimido, é ser liberto. Então o que Paulo está dizendo? Olha, nós aguardamos a nossa adoção como filhos. O que é adoção? Era o fato de eles serem redimidos daquele corpo. Era então a libertação daquele corpo. Nós queremos a redenção desse nosso corpo. Em outras palavras, queremos ser libertos dessa condição de morte. Entende? Queremos ser livres disso. Queremos ser redimidos disso. Ou seja, eles estavam ainda em condição de morte, como eu falei agora há pouco, sujeitos à morte da alma. Se o corpo de pó morresse, a alma enfrentaria a morte também. Então eles estavam em salvação, né? Eles já tinham essa ideia da salvação, já somos salvos, mas somos salvos em esperança. Por quê? Porque o terceiro ato da salvação, que foi a vinda de Jesus, não havia se manifestado ainda. Então eles tinham noção de que já eram salvos? Tinham noção sim. Né? Você vê que Paulo sempre confessa, né? Somos salvos, o Senhor nos salvou, etc. Mas é uma salvação em esperança. Porque a morte, porque salvação eterna é isso, né? É você ser livre da morte eterna. Daquela morte da alma que acontecia ali. A salvação foi isso, a salvação da morte eterna. Como eles estavam à mercê da morte, então eles ainda, a rigor, não estavam salvos. Vocês percebem? Por isso que Paulo fala que a salvação, para eles, era uma salvação em esperança. Versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Percebeu? Na esperança. Eles estavam ainda em esperança. Mas esperança que se vê não é esperança. Ou seja, não havia acontecido ainda. Nós ainda não estamos vendo a salvação. Percebe? Não vimos. A vinda de Jesus não aconteceu ainda. Quem espera por aquilo que está vendo? Entendeu? Então nós estamos ainda em esperança porque não vimos acontecer ainda. Nós não fomos ainda libertos da morte. Você está percebendo o que Paulo está falando aqui? É isso aqui. Nós ainda não fomos libertos da morte. Nós queremos ser libertos dessa morte. Né? Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo? Você está percebendo? Então veja, a transformação, mais uma vez, não era este corpo, a visão nunca foi essa. Este mesmo corpo virar um corpo de glória e ir para o paraíso. Não, esse corpo é pó. Na visão de Paulo, esse corpo era, e é, né, até hoje, uma semente.
Quando essa semente for plantada, ou seja, quando esse corpo morrer, aí sim ele vai dar lugar a um novo corpo, que vem do Espírito, não é esse mesmo. Entendeu o que é transformação? Entendeu o que é glorificação? É isso. Então, no ano 70, todos foram transformados, todos foram glorificados. Porém, só recebeu o corpo de glória quem estava em condição de morte, porque a semente já havia sido plantada. O que é a semente? É o corpo da matéria, é o pó. Então, quem estava morto em 70 já tinha sua semente plantada. Então, pôde dar lugar a um corpo de glória. Aqueles que estavam vivos no ano 70 seguiram vivos, já transformados para a condição de vida eterna, seguiram vivos. Quando o pó voltou para o pó, a semente morreu, deu lugar ao corpo de glória. É o que acontece conosco hoje. Já somos glorificados porque já nascemos nesta condição. Já nascemos em condição de vida eterna. Então, eu já nasci glorificado, minha esposa já nasceu glorificada, vocês, todos nós, filhos de Deus, todos aqueles que foram eleitos como filhos de Deus, predestinados para serem filhos de Deus, já nasceram depois do ano 70 em condição de vida eterna. Ponto. Só que, irmão, cadê o meu corpo de glória? Ele está no seu espírito. Ele só vai se manifestar quando esse pó voltar para o pó. Está claro isso? Eu encerro, então, com João 5, 24. Eu lhes asseguro, aqui é Jesus prometendo ainda antes da cruz, hein? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem é filho de Deus, Jesus aqui está falando dos filhos. Por quê? Os únicos que tinham condições de ouvir o Senhor. Ele falou isso, né? As minhas ovelhas ouvem. Tá? Então, quem tinha condição de ouvir a palavra e crer em Deus eram os filhos de Deus. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: eu lhes asseguro que os filhos de Deus, percebe? Os eleitos, os predestinados, têm a vida eterna e não serão condenados. Tremendo, né? Mas já passou da morte para a vida. Ó, que palavra. Mas, irmão Cristiano, aqui Jesus nem tinha morrido ainda. Como é que ele disse que já passou? Gente, ele está falando profeticamente. Entende? Jesus aqui estava falando de algo que ele faria pelos filhos de Deus. Por que ele disse já passou? Ora, é uma palavra profética. Se você crê, se você ouve a minha palavra, ele dizendo para aqueles irmãos ali, né? Se vocês ouvem a minha palavra e vocês creem no Pai, é porque vocês são filhos, vocês são eleitos, são ovelhas, né? As ovelhas ouvem. Então vocês já têm a vida eterna, porque eu vou garantir a vida eterna para vocês. Era uma palavra profética. Vocês já passaram da morte para a vida. Profeticamente, obviamente. Entenderam? E tudo isso, toda essa promessa se manifestou definitivamente no ano 70, onde todos os filhos de Deus, de todos os tempos, passaram da morte para a vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor cumpriu todas as suas promessas. Tudo já está consumado e hoje estamos aqui para louvar, para honrar o Senhor por essas promessas cumpridas e por já sermos glorificados. Nós já estamos em condição de vida eterna, claro, para todo o sempre. Graças a Deus.